As empresas que estão na crista da onda em termos de inovação e tudo mais, eles estão invertendo essa lógica e pensando, benefício pode ser uma forma de eu me diferenciar frente às outras empresas que estão roubando meus talentos, estão contratando os melhores talentos do mercado. Muitas vezes não são nem empresas da minha cidade, da minha região, empresas do país afora, do mundo, talvez. Do mundo com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Isso é mesmo. Então, as empresas começam a olhar para benefícios como uma forma de se diferenciar, de ter uma proposta mais atraente a esses talentos. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, que bom ter você aqui com a gente. Hoje, aqui com a gente como convidada, eu tenho o Felipe Witt, representando a Swile. Querido, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Se apresenta pra gente. Claro, Jéssica, obrigado é um super privilégio. Oi, pessoal, meu nome é Felipe Witt, eu sou diretor da Swile, uma empresa de benefícios corporativos. Eu construí a minha carreira, iniciei a minha carreira no RH, isso é o que poucas pessoas sabem. E poucas pessoas sabem porque depois do RH eu passei por Business Intelligence, passei por vendas, passei por marketing, por produto e até chegar na Swile. Eu também recentemente fui promovido, provavelmente o cargo mais importante da minha vida. Eu acabei de virar pai da Sofia, tem 45 dias de vida aí. E talvez esse seja um ponto bem importante para a gente conversar aqui, porque equilíbrio em vida no trabalho, vida profissional, agora são uns aspectos super importantes para mim. Então, acho que a gente pode, eventualmente, entrar nesse assunto. Muito bom. Eu quero só uma curiosidade sobre a carreira, antes de você contar da sua. Você falou que você passou por vários pontos aí da sua carreira, vários assuntos completamente diferentes um do outro, né? Essas mudanças foram conscientes, assim, agora eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, ou foi acontecendo? Essa é uma boa pergunta, porque eu acredito que carreira é uma junção de momento pessoal com o momento da empresa. Seu momento como pessoa e seu momento como empresa. E o que aconteceu foi que os planetas foram se alinhando ali. Quando eu estava no RH, eu acabei trabalhando num projeto, por exemplo, que envolvia muitos dados, business intelligence. A gente estava construindo uma forma de fazer entrevista de desligamento que fosse super bem tabulada, porque a gente fazia as entrevistas, mas era o papel, um business partner era anotando, e aquele dado se perdia. Então eu cheguei e queria entender, será que tem uma demografia específica de quem pede a conta e de quem é demitido? Será que um gestor demite mais? Será que um cargo, uma senioridade, uma área? Precisava tabular isso. Então construí um sistema, na época em Excel, para isso acontecer. Só que quando isso rolou, eu descobri essa habilidade minha com números, dados e até Excel. Então a empresa me chamou para eu ir para uma área de Business Intelligence, fazer isso para um e-commerce. Não tinha mais nada a ver com RH e tudo mais, mas era um desafio. Na mesma empresa? Na mesma empresa. Tava fazendo sentido para mim, e aí foi onde eu fiz a minha transição e fui aprender o que era BI e tudo mais. Legal. E dali para frente fui mudando de empresa, mas também foi muito situacional. Teve momentos da minha carreira em que as pessoas me chamaram para uma vaga, era em vendas, no termo lá outbound na época, e eu lembro de sair da entrevista e voltar para casa e ir no Google pesquisar o que significava outbound, porque eles queriam que eu assumisse e montasse uma área dessa numa startup. Então, acho que acabei tomando esses riscos e tudo mais, mas eu admito que não foi muito planejado, não. Hoje isso é chique, né? Ter várias carreiras é chique, né? É uma pessoa multifacetada, mas antes era uma pessoa frustrada ou uma pessoa que não sabia o que queria, né? Ou que não sabia... Hoje é uma coisa muito legal, assim, da gente conseguir perceber que as pessoas, elas conseguem transitar por várias carreiras. Conta da Swile pra gente, o que a Swile faz? Muito bem. Eu gosto de dizer que a Swile é uma empresa de benefícios corporativos. E que a gente está aqui para revolucionar e transformar o mercado de benefícios corporativos no Brasil e no mundo. E eu gosto de dizer no mundo porque a Swile é uma startup francesa e que tem atuação, então, na França e no Brasil. A gente tem 30 mil empresas como clientes, a gente tem quase 1 milhão de usuários nas nossas plataformas, e o que a gente faz é oferecer uma nova forma de benefícios corporativos para as empresas e os colaboradores. Eu gosto de dizer que a gente tem, dentro de um cartão de benefícios, até 3 produtos diferentes. Para quem gosta do tradicional, vale refeição e alimentação, você tem o VR e o VA, só que num único cartão, e que não tem rede credenciada, ele é um Mastercard, então ele é aceito em todos os estabelecimentos. Não existe mais aquela pergunta, aceita vale? Então a gente elimina esse problema, esse é o primeiro produto. Para quem está um pouco mais sofisticado, oferece além dos básicos, a gente tem um cartão de multibenefícios.
Então, para ir além do Vale Refeição e Alimentação, você pode adicionar no mesmo cartão Vale Saúde, Auxílio Home Office. Sabe o reembolso do curso de inglês que você dá para o seu colaborador? Você pode colocar isso no Auxílio Educação e acabou o reembolso, coloca o valor no cartão e ele sai usando sem problema nenhum. Então, esse é o segundo nível. E o terceiro, mais complexo e com certeza a melhor solução que a gente tem, são os benefícios flexíveis, que é onde a gente fez o nosso nome. Foi a Swile que criou essa indústria, essa categoria de produto no Brasil em 2017. Isso, benefícios flexíveis, basicamente, é passar a autonomia da gestão do saldo de benefício para o colaborador, para que ele ajuste o quanto ele tem em cada um desses vales de acordo com a necessidade dele. Então, acabei de comentar que sou pai, então eu tenho agora uma grande necessidade que é mais dinheiro no meu Vale Saúde, que pode ser usado em farmácia, onde eu compro fralda. Mas os meus colegas de trabalho, os meus amigos que não têm filhos ou ainda estão solteiros, eles não têm essa necessidade. Eles acabam alocando esse dinheiro em Vale Refeição ou no Auxílio Home Office para pagar uma conta de luz. E aí você vê, o RH não teve trabalho adicional nenhum, nenhuma burocracia, mas está atendendo às necessidades específicas a nível individual dos seus colaboradores. Essa é a grande beleza da Swile. E um último comentário, para quem ainda não conhece, Swile, ela é Smile com W de Work, porque a gente tem essa proposta de levar felicidade para a vida no trabalho, e aí a gente tem esse slogan, Smile at Work. Muito bom. Você falou de 2017, né, da entrada aí desse conceito de benefícios flexíveis no Brasil. Provavelmente foi quando eu conheci a Swile, né? Quando a gente começou o nosso relacionamento. E a minha primeira entrevista com o porta-voz, ele dizia que era um grande desafio trazer benefícios flexíveis porque apenas 3% do Brasil, das empresas brasileiras, utilizavam benefícios flexíveis. De lá para cá, o que mudou? Bom, eu poderia dizer que o mercado cresceu exponencialmente e mudou pelo menos umas 10 vezes aí. A verdade é que, a nível nacional, a adoção ainda é incipiente, está começando, mas quando a gente executa as pesquisas, a gente acabou de criar o Guia Nacional de Benefícios na sua segunda edição, e o benefício flexível dentro da nossa pesquisa foi a categoria que mais cresceu de um ano para o outro. Então, imagina que isso é um grande sinal de que está tendo mais adoção, que as pessoas estão entendendo, as empresas, né, em questão estão entendendo o que é benefício flexível, como isso pode trazer vantagens para os colaboradores ali. Então, esse número é super real, mas se a gente for pensar em 5 anos, esse é um mercado que parou de colocar o financeiro no centro e está trazendo de volta o colaborador, o RH, para o centro da discussão do benefício. Mas você pensa, e eu já vou dizer que sim, que eu penso, né? Que as empresas de RHs ainda não estão olhando para a gestão de benefícios, até antes de falar sobre flexibilidade, da maneira como o mercado do outro lado tem solicitado, tem demandado? Isso é uma total verdade, Jéssica, e eu acredito que eu vejo em muitos mercados, em muitas indústrias, que o movimento ele começa primeiro no lado demandante. Então, é melhor serviço, eu quero algo melhor. A gente viu isso acontecendo numa indústria tipo Uber. Eu preciso de um serviço melhor e depois vem as adoções e coisas assim. Então, acho que a mesma coisa está acontecendo aqui. Até o momento, muitas empresas ainda se relacionam com o benefício como uma obrigação legal. Eu preciso oferecer vale-refeição, eu preciso oferecer vale-alimentação ao meu colaborador. Cesta básica, transporte. Exatamente. Então, eu vou achar que um jeito de fazer isso, porque eu preciso cumprir a tabela aqui e tá tudo bem. As empresas que estão na crista da onda, em termos de inovação e tudo mais, eles estão invertendo essa lógica e pensando, benefício pode ser uma forma de eu me diferenciar frente às outras empresas que estão roubando meus talentos, estão contratando os melhores talentos do mercado. Muitas vezes não são nem empresas da minha cidade, da minha região, empresas do país afora, do mundo, talvez. Do mundo, com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Isso é mesmo. Então, as empresas começam a olhar para benefícios como uma forma de se diferenciar, de ter uma proposta mais atraente a esses talentos, porque hoje o tradicional vale-refeição e alimentação, ele não é um diferencial competitivo. Na verdade, ele é assim, ele é obrigatório. Se você não tem, você está defasado, e se você tem, é só ok. Então, as empresas precisam se diferenciar isso, e eu acho que as empresas começam a olhar para benefícios porque tem uma sacada aí. O valor percebido de um benefício, ele é maior por parte do colaborador do que o custo desse benefício para a empresa. O que eu quero dizer com isso? A Swile, por exemplo, ela tem plano de saúde para os pets, para os animais domésticos. O custo disso para a empresa
é muito menor do que o valor percebido pelo colaborador. Entendi. A gente tem um benefício com farmácias, que a gente pode gastar um valor quando tem receita e o medicamento sai 100% gratuito. O custo para a empresa é mínimo, mas o valor percebido pelo colaborador é gigante. Entendi. Então aqui tem uma sacada legal que é, dá para entregar muito mais valor sem gastar proporcionalmente em termos de recurso financeiro. Muito bom. Eu particularmente acredito, você já sabe disso, né? Várias vezes a gente conversou juntos aí em eventos que benefícios flexíveis é uma grande porta de entrada para a digitalização dentro do RH, né? Porque é uma forma fácil da gente levar digital, o que é digital, tecnologia, flexibilidade para dentro de uma empresa que já opera algo, né? Que é do cotidiano de qualquer empresa, que é a área de benefícios, né? Só que várias empresas ainda, várias lideranças não conseguem perceber o valor de uma gestão mais elaborada, da flexibilidade. O que você pode trazer agora pra gente de argumentos para os RHs que estão nos ouvindo para que eles consigam convencer o que é real, né? Não seria uma utopia eu dizer que não é um convencimento, né? Porque as pessoas precisam disso, mas de argumento mesmo para o RH levar para a liderança e falar assim, olha que legal fazer gestão de benefício flexível. Legal. Eu acho que, bom, pensando no propósito da empresa e da sua, a gente começa a nossa missão no Brasil por benefícios, porque ele é um produto democrático e que ajuda a resolver problemas do colaborador e do RH. Do colaborador que não pode comer o que quer porque não aceita, tem que escolher o restaurante que dá, a marmita que tem, essas coisas assim. Tem que ficar vendendo, né? O vale para levar de casa. Esse ponto é muito legal você trazer, Jéssica. Vender o vale é proibido por lei. Você poderia ser preso, né, por vender o seu benefício. Mas mesmo assim, 35% dos trabalhadores brasileiros vendem o seu vale com deságio. Então, o que significa o deságio? Eu tenho R$100, mas eu vou te vender por R$80 o meu ticket de refeição lá. Então, imagina que eu perco dinheiro, eu estou fazendo uma coisa ilegal que eu posso ser demitido, mas ainda assim eu faço. De tão não benefício que é o benefício, eu diria. Então, a gente tem que ficar realmente atento a isso. E por isso que a gente entra no benefício, porque a gente ajuda esse lado, mas ao mesmo tempo a gente contribui para N coisas do lado do RH. Imagine uma gestão simplificada. A gente fala muito sobre eficiência. Então imagina que você oferece vale-refeição e alimentação com um fornecedor, você tem o auxílio educação com o outro, as pessoas estão num modelo híbrido, então possivelmente você está pagando um auxílio home office, que por você não ter uma solução você faz por reembolso. Tudo isso onera e sobrecarrega o seu time para gerenciar tudo isso. Operacionalmente, uma gestão operacional. Imagina, se você paga separado, você paga N boletos para cada um dos benefícios, N cartões e tudo mais. Então imagina que colocando tudo isso dentro de um cartão Swile, você vai pagar um boleto de benefício, o saldo cai certinho nas carteiras, para os seus colaboradores. E cada um faz o que quer. E cada um faz trabalha como quiser. Então tem essa diferença e aí começa a olhar. Quer olhar pelo lado da eficiência? Tem isso aqui. A gente costuma dizer, tem um mote que dentro da Swile, para o RH, você consegue fazer qualquer coisa em 3 cliques. Pagar o boleto, cadastrar um colaborador, solicitar um cartão, remover um colaborador e colocar uma carteira adicional lá, porque agora você quer oferecer alguma coisa a mais. Então imagina que a gente está indo de qualquer coisa em 3 cliques em qualquer dia e antes era, eu só posso mudar o saldo do seu vale-refeição para alimentação a cada 6 meses. Vez por ano. Exatamente. 1 ou 2 vezes por ano. Eu era dessa época. Então acho que aí começa a mostrar. A gente fala muito de estratégia, de ideias e tudo mais, mas eu gosto de dizer que é muito estratégico ter um bom operacional. Perfeito. Então, imagina ganhar essa eficiência. E se você precisa sair da visão de eficiência e trabalho do RH e tudo mais, e você precisa ir para um lado mais estratégico, basta a gente começar a discutir sobre performance de colaborador, satisfação e employer branding, né? Posicionamento da marca com os colaboradores. Bons benefícios são... Eu gosto de dizer que benefício é dinheiro carimbado. Então não dá para gastar como dinheiro, mas é dinheiro. Então imagina você colocar um dinheiro na mão do colaborador que ele pode usar para resolver as suas necessidades individuais de fato. Isso é poderoso para o seu employer brand, para o seu posicionamento de marca empregadora. Imagina você dizer que você atende às necessidades individuais de 700 colaboradores, como é o caso da Swile. 700 pessoas com momentos de vidas diferentes. A gente diz na entrevista que ela vai ter as necessidades individuais atendidas por causa dos benefícios que a gente oferece. Então tem um lado de
só existe empresa boa com gente boa. Só existe time forte com líder forte. A gente gosta de falar isso, né? Então, como a gente quer contratar gente boa se a gente faz o básico? Se a gente oferece o básico para essas pessoas. Então, provavelmente, elas são as mais assediadas e elas vão optar pela melhor proposta e tudo mais. E benefício não é um adicional. O benefício está no centro da avaliação de uma proposta de emprego. Muito bom. Quero trazer uma hipótese para a mesa com base ainda para a gente discutir a questão da argumentação aqui, tá? Do RH para as lideranças. Você falou sobre eficiência rapidamente, falou que é muito estratégico ter um bom operacional, achei isso incrível, e já volto nisso. E falou sobre uma série de questões que são argumentativas pro lado do colaborador, né? Então você falou de marca empregadora, falou de atender necessidades de 700, 1.070 pessoas, no caso de cada uma das empresas. Eu vou supor que grande parte dos profissionais de RH, na hora de argumentar sobre isso, vai por este lado. Que é um lado, em tese, um pouco fantasioso para alguns empreendedores, né? Que não tem na veia essa questão da propósito, marca, impacto e tudo mais. São pessoas muito mais práticas, né? Mais práticas. Eu ia falar pragmáticas, mas é a mesma coisa. Mais práticas e menos essa questão de preocupar colocar o colaborador no centro. Penso eu que, então, eu acho que a gente pode começar a deixar em segundo plano esses argumentos um pouco mais filosóficos para o colaborador e apostar na questão da eficiência, investir e mostrar o quanto a gestão fica mais eficiente e o operacional funcional? Eu acho que tem dois pontos centrais que a gente, como profissionais de RH, a gente precisa olhar. A eficiência, com certeza, como eu comentei, um fornecedor, um cartão. Imagina você contratou N pessoas para sua empresa, vai fazer o onboarding delas, você tem que aí solicitar o vale, ela fica uns dias lá. Como é que ela come nesses dias? Ela vai no restaurante, pega um reembolso e tudo mais. A gente precisa de uma solução que entregue um cartão de benefício no dia 1 para esse colaborador. A gente consegue fazer isso. Cartão de gaveta e tudo mais, a pessoa sai. Nosso cartão, no caso da Swile, por exemplo, não é um cartão nominal. Então eu não tenho que me preocupar se eu estou impedir um cartão para a Jéssica. Eu te dou um cartão sem nome, você cadastra isso com o aplicativo e aí você, nominalmente, no aplicativo. Ou seja, eu posso ter 10 cartões só esperando as pessoas chegarem, elas desde o dia 1 têm o benefício prontinho para ser usado. Isso é excelente operacionalmente falando e até bom em termos de experiência. Uma outra coisa importante no lado do RH não é só a eficiência, mas o aspecto legal, jurídico, que permeia os benefícios. A gente está falando isso como uma estratégia para posicionar sua marca empregadora como algo bom, forte, mas a gente tem que se atentar que benefício é uma coisa extremamente regulada. E a gente precisa seguir essa regulação, caso contrário, a gente vai ter depois problemas com o colaborador e com a justiça, com certeza. Então, a gente precisa entender quais são esses aspectos e precisa de um fornecedor de benefícios que atende isso bem certinho. Então, acho que outro argumento aqui eu estou na minha empresa, eu estou pagando vale-refeição em dinheiro, eu tenho um problema sério aqui em dinheiro, porque isso depois vai ser considerado salário, sua rescisão vai ter que ser incorporado esse valor, você vai ter um monte de problemas ali para explicar por que você estava pagando em dinheiro. E isso pode ser uma grande loucura, mas muita empresa ainda faz dessa maneira, né? E o argumento por trás disso é mais fácil. Eu tenho que te pagar R$500, eu deposito R$500 e segue o jogo. É mais fácil, é muito fácil fazer essa transferência. Mas depois isso dá muita dor de cabeça e você está se colocando em risco ali e não necessariamente também está fazendo o melhor para o colaborador. Imagina que uma coisa tão fácil quanto isso seria de fato ter um cartão de benefício, em vez de fazer um Pix por uma conta, faz um pagamento de boleto para a conta da Swile e a gente distribui o saldo entre as pessoas. O esforço é exatamente igual, só que com todo o respaldo jurídico. E aqui a gente precisa entrar nessa questão. Se a gente quer tá na crista da inovação, realmente ser uma empresa inovadora e adotar benefícios flexíveis, a gente precisa falar sobre o aspecto jurídico disso. Porque muita gente confunde benefício flexível, movimentar saldos e tudo mais, com gastar do jeito que quer, o dinheiro que quer e tudo mais. A pergunta que eu mais recebo é: mas aí meus colaboradores vão poder ir na loja e comprar uma blusinha? Sabe? Então a gente tem que ter bastante cuidado no aspecto jurídico aqui.
Muito bom. Para fechar esse ponto, e a gente vai passar aqui para o passo a passo, né, da disrupção de benefícios, já vou explicar esse ponto, queria só deixar uma sugestão ainda nesse ponto da eficiência da argumentação. A gente tem várias plataformas hoje que você consegue montar fluxos, né, jornadas, o Miro, o MindMeister, eu acho que é esse também. Monta um fluxo com 2 jornadas de experiência, né, operacional, não do colaborador, né? Então monta como é o fluxo hoje da sua empresa, da gestão de benefícios, aí começando lá desde como você paga, sem dinheiro, se não é, quantos boletos se paga, quanto tempo que demora para chegar um cartão, quanto tempo fica uma pessoa sem o cartão quando ela entra, em quantos dias, né? Aí pensa em alguma coisa relacionada ao financeiro, em quanto tempo tem que pagar, como que isso fica para o caixa, as datas de vencimento, enfim, monta o fluxo todo como é hoje e monta do ladinho como seria o fluxo se você implementasse hoje uma gestão de benefícios, seja ele flexível ou não, né? Mas assim, mais dentro dessa linha de raciocínio do que a gente está dizendo aqui. Provavelmente, né? Não vou me arriscar a dizer que com certeza, mas provavelmente só de bater o olho vai se perceber a diferença no tamanho desse fluxo. Verdade. Né? Então aí você já começa a mostrar uma eficiência operacional para as pessoas que precisam tomar essa decisão, se fazem ou se não fazem, né? Então acho que é uma forma prática da gente mostrar isso né, de um jeito certo para essa liderança. E sabe, Jéssica, ouvindo você falar, eu não sei como me passou despercebido o aspecto financeiro de uma decisão como essa. Verdade. Porque geralmente as pessoas compram o melhor, o maior ou o mais barato. E eu gosto de dizer isso porque a Swile é a maior startup de benefícios do Brasil. Como eu comentei, a gente tem 30 mil clientes. Na França, a gente é maior que os principais players. Eu poderia dizer que no aspecto melhor a gente entrega muito esse valor porque é um cartão que é aceito em todo lugar, não tem mais essa pergunta, tem múltiplos benefícios num lugar só, tem uma taxa menor para o restaurante, então até o ecossistema no qual você está inserido como empresa, você está colaborando lá. E se a gente quisesse falar de custo, a gente tem aqui eu acho que tem uma proposta matadora em termos de benefício. Primeiro, no caso da Swile especificamente, mas você pode olhar outras soluções, mas no caso da Swile, o custo é 0. Então, imagina implementar algo com uma qualidade superior, sem ter custo adicional para a sua empresa. Sem letra miúda, sem asterisco, sem nada. Paga o boleto de benefício e não tem mais taxa escondida lá. E outra coisa é o ir além dos benefícios tradicionais e pensar, já pensou se você pudesse ter 50% de desconto em todas as academias da maior rede de academias do Brasil? Já pensou se em uma época em que a gente fala de burnout, great resignation, quiet quitting e todos esses termos em inglês que a gente gosta, você pudesse oferecer ao seu colaborador sessões de terapia com 40% de desconto? Já pensou num momento de incerteza financeira, você poder fazer o dinheiro do colaborador, o salário dele valer mais, com uma plataforma que tem 2 mil parceiros, com cupons de desconto na internet? Isso a gente oferece para os colaboradores também. E isso custa assim, a gente tem alguns parceiros, individualmente essa contratação de benefícios especiais pela sua empresa vai custar às vezes 7, 10, 15 reais por colaborador. Se você vai atrás de um parceiro como a Swile, agrega todos esses parceiros que eu falei, tipo 3 parceiros em um, e você paga 5 reais por colaborador. Então começa no 0, custo máximo é 5, e esse 5 é uma economia gigantesca versus fazer isso por conta, sem um parceiro como nós. Então, acho que tem a questão também financeira, que é oferecer muito mais benefícios por um custo muito inferior do que o praticado no mercado. Então, quem está olhando para custo também tem essa oportunidade. Muito bom. Bom, agora nós precisamos responder ao ponto principal desse episódio. Como construir um plano de benefícios que seja de fato atrativo, e a minha ideia é fazer isso num passo a passo que a gente pode construir juntos, né? Penso que o primeiro passo, né? O primeiro passo seja descobrir o que é ou não um benefício atrativo, né? Para as pessoas que trabalham conosco. Como fazer isso? Legal. Eu acredito muito que a gente está vivendo a disrupção do mercado de benefícios. E eu falo especificamente disrupção porque a gente poderia falar transformação, revolução e tudo mais. Mas disrupção é uma boa palavra porque ela começa pela adoção de uma solução pelo usuário. Então, essa é a grande sacada aqui. As pessoas estão experimentando benefícios flexíveis, esse novo jeito de benefício, estão gostando e estão começando a exigir, demandar soluções como essa às empresas que estão em entrevista, sendo contratadas. Então, a gente está vivendo realmente uma disrupção. Não é só mais uma palavra da moda. Em benefícios, a gente está vivendo isso de fato porque a adoção é gigantesca em termos de benefícios.
E aí, se a gente quer implementar agora, olhando para o lado da empresa, e quer fazer parte da disrupção, a primeira coisa seria, e aqui eu vou ser piegas e básico, mas porque é o primeiro passo, converse com as pessoas. Pergunte o que elas querem em termos de benefício, o que elas valorizam. E não é assim, você quer vale-refeição. Não, quais são as suas necessidades? Faça as perguntas certas. Quais são as suas necessidades no seu dia a dia? Eu tenho filhos, eu tenho cachorro, eu vou para o escritório todo dia, meu trabalho é full remoto. Como é que é a vida dessa pessoa? Não, eu moro com os meus pais. A gente está vivendo conflito de gerações. Entenda, existe conflito de gerações e interesses, momentos de vida dentro da sua empresa, porque é natural a gente pensar, talvez os mais jovens queiram mais flexibilidade e queiram benefícios mais diferentes, e a gente começa a criar esses paradigmas. Mas eu tenho caso de cliente que seguiu essa orientação nossa, foi falar e viu que esse conflito geracional é outra história. Não é geração XYZ querendo coisas diferentes. Não, é momentos de vida. E aí tem gente no seu primeiro emprego, no momento que é o mesmo momento, ou muito parecido em termos de necessidade, do sênior, de um gestor que está lá, e eles optam pelos mesmos benefícios. Então aqui não existe resposta pronta, a gente não pode ficar enviesado por algo que lê ou acha que é usado para mapear um cenário e adotar isso na empresa. Então, verdadeiramente, pergunta a necessidade dos seus colaboradores e a partir dali a gente vai para os próximos passos. E um ponto importante reforçar, abrir aspas e fechar aspas, é que é básico, é clichê, mas o básico bem feito muita gente não está fazendo, né? Fecha aspas. A gente fala que o óbvio precisa ser dito, mas isso. O óbvio só é óbvio para quem tem experiência, para quem fez, para quem praticou. Então, realmente, essas coisas precisam ser faladas. Muito bom. Um próximo passo que eu poderia trazer aqui é fazer a revisão, a análise dos contratos vigentes, né? Então, se estamos falando de benefícios, provavelmente algum contrato está ativo. Então, eu quero agora mudar o jeito de fazer. Como eu faço? Esse depara, como a gente fala, é muito importante. Você já tem alguma coisa, você está no absoluto zero, então faça o seu D ali. Mas e se você já tem alguma coisa, você provavelmente tem um contrato longo, né? Porque diferente da sua, a gente não tem fidelidade e tudo mais. A gente tem uma filosofia de conquistar você pela qualidade de serviço. Mas se você tem um contrato, isso é muito importante de olhar. Existe uma forma de você antecipar esse contrato? Você vai ter que esperar até o final dele? O que te prende dentro da companhia? E se você está faminta por mudanças, você precisa conferir que você tem alguns detalhes que você pode olhar, do tipo, é possível começar a migrar a sua base de benefícios aos poucos, mesmo no contrato vigente. Até 30%, 40% dos seus colaboradores podem deixar de receber carga num vale-refeição tradicional sem rescisão de contrato e sem ter de explicar o que está acontecendo. Então, às vezes, você quer colocar o pé na água e descobrir como benefícios flexíveis funcionam na sua empresa, ao invés de ir ao IN, reúna os seus champions ali dentro da organização, uma área, comece pelo RH, que é um stakeholder interessante, e talvez um marketing, um TI, que é um early adopter e gosta de inovação. Coloca essa turma dentro dos seus novos benefícios, começa a coletar feedbacks deles. Então existem esses detalhes que fazem você acelerar a transformação dentro da sua empresa. A gente pode fazer também novos funcionários? Então, você deixa os antigos lá por enquanto, a partir daqui todo mundo que entrar vai ser num novo contrato? Justamente, essa é uma possibilidade boa. E aí, é claro, a gente vai começar a entrar em outros tópicos de gestão de pessoas ali, né? Não, mas é claro, comunicado. Pessoal, estamos fazendo um processo para poder migrar, mas primeiro a gente precisa fazer desse jeito. No período tal, todo mundo vai estar dentro disso. Exato. Né? Comunicação. Eu falo que nada precisa ser um problema. Só se não é comunicado. Isso é importante, mas sim, isso é possível de fazer também. E além de olhar aí esses detalhes, esses prazos, para você conseguir antecipar e acelerar as mudanças e até coletar feedback em tempo real, eu acho que tem um aspecto jurídico, realmente, da questão aqui, que é você tem que oferecer benefícios flexíveis do jeito certo. Se alguém chegar na sua empresa e bota esse dinheiro aqui e seu colaborador usa como quiser, sem qualquer restrição e limites, desconfie. Porque, como eu falei, benefício é dinheiro, mas é dinheiro carimbado.
Então, flexibilidade não significa um cheque que você gasta como quer. Então, se você se deparar com uma solução como essa, fique atento, vá com o seu jurídico, que esse eu acho que seria também o próximo passo aqui. Validar com o jurídico quais são as suas restrições. E aí, se eu puder engatar um passo 2.5, um passo 3 aqui, não construa e não valide as questões jurídicas de um benefício sozinho. Conte com o fornecedor desse benefício para isso. Na Swile, a gente faz muito isso. Quem é do PAT, por exemplo, Programa de Alimentação do Trabalhador, precisa pagar vale-refeição e alimentação de forma obrigatória de acordo com as suas convenções. Tem gente que tem uma convenção que diz no mínimo R$200, outra é 300, outra é 500, varia o valor. A gente ajuda você a entender como isso funciona e como você pode flexibilizar a sua realidade. Na Swile, por exemplo, a gente tem um valor mínimo de benefício. Mas vamos dizer assim, um exemplo hipotético. Você paga R$1.000 de refeição e alimentação somados. Sua convenção trabalhista com o sindicato da sua empresa e o sindicato dos seus trabalhadores diz, por lei, você tem que pagar no mínimo R$500 de vale-refeição para os seus colaboradores. A verdade é que o que você vai ter que fazer com a Swile? Todo mês alocar R$500 em vale-refeição e alimentação e permitir que ele flexibilize todo o resto, só os outros R$500 que você paga acima da convenção coletiva dentro da sua empresa. Então você começa a notar que benefício flexível não é uma festa e sair gastando dinheiro como que é. Precisa de gestão de pessoas, precisa de um RH técnico para olhar isso e de um jurídico, seu parceiro que vai fazer isso precisa ter esse conhecimento para que você tome boas decisões. Só sair fazendo não é uma boa prática. A gente recomenda muito isso. Não é uma boa prática só sair liberando o uso como quer. Nossa tecnologia, inclusive, serve para isso. Nosso cartão, você passa no restaurante, ele sabe que você está no restaurante. Você passa na farmácia, ele sabe que você está na farmácia. Você vai tentar passar ele comprar blusinha no varejo, ele vai dizer, opa, você não tem dinheiro alocado para comprar isso. Você não pode usar este cartão aqui. Então, existe uma inteligência necessária para que o produto funcione, sim. Então, flexibilidade não é simplesmente sacar o dinheiro de benefícios. Muito bom. Você acha que rapidamente vale a gente falar também sobre a questão dos contratos o contrato das operadoras, né? Então, tanto de mobilidade quanto de alimentação, para quem já tem esses grandes contratos, se existe alguma forma da gente romper com esse contrato no meio do caminho ou antecipar alguma coisa? Muito bem. Aqui a gente pode entrar num aspecto, cada contrato é único, né? A gente não vai conseguir dar uma resposta completa. Eu acho que o que vale se atentar aqui é as mudanças recentes que a gente teve na legislação mesmo, né? Recentemente foi chancelada pelo presidente uma MP, uma medida provisória, ou seja, tem força de lei, que envolve questões mais técnicas em relação a benefício. Uma dessas questões, por exemplo, é o rebate. Então, se a sua empresa é grande o suficiente para ter acesso a rebate, que é a taxa de administração negativa. Então, se você paga R$1 milhão por mês em benefício, a empresa te dá 1% de rebate, isso significa que você vai pagar um boleto de R$900 mil, vai receber 1 milhão creditados entre benefícios e você ganhou, então, aí, né, com essa taxa de administração negativa, R$100 mil ali para fazer alguma... Você ganhou a operadora, no caso, né? A operadora ganhou essa manobra, né? Não, na verdade, a empresa ganhou. A empresa, entendi, nessa manobra, entendi. Exato. Só preciso fazer uma correção aqui, que se for 1% de rebate, em cima de um valor hipotético aí, 1 milhão, não seriam, né, R$100 mil, seriam R$10 mil aí, só para quem estiver em casa fazendo a matemática, não pegar no pulo. Mas imagina que você tá recebendo um saving, né? E isso a empresa, no fluxo de caixa dela, vai entender isso como receita. Então, ela tem isso daí. A grande questão é, com essa medida provisória que entrou em vigor agora, o rebate ele passa a ser proibido no mundo de benefícios. Então, não pode mais pagar um valor diferente do que você vai receber de benefícios. Esse é o primeiro aspecto. Então, novos contratos não vão poder mais ter isso. Agora, mas eu já tenho um contrato vigente, eu tenho isso até o final de 2023. A má notícia é que o rebate para contratos vigentes ele é válido somente até maio do ano que vem, maio de 2023. A partir de maio de 2023, você vai precisar reassinar o contrato, porque esse rebate não vai ser mais válido para sua organização, mesmo que você tenha isso. Então, por que eu estou falando isso?
porque é um ponto central em muitas discussões de empresa e porque eu não tenho certeza como isso vai ser discutido, mas tem uma oportunidade de discussão de contrato aqui. Então, se você está bem preso, está amarrado e tudo mais, em maio de 2023 você sabe que você vai ter uma oportunidade de rever contratos de benefícios na sua organização por causa dessas mudanças que você vai ter que fazer. Se vai conseguir pensar em outro fornecedor ou não, isso é muito específico, eu nem tenho uma resposta para dar, né? Mas estou jogando na mesa aí porque é uma coisa que é muito difícil de acompanhar. Né? Só quem está no mercado mesmo para saber que isso é uma possibilidade. Enquanto isso, apesar de maio ainda ter, né? A gente tem um tempinho até lá, a gente pode ir seguindo, as empresas podem ir seguindo as sugestões que a gente deu aqui, né? Vai testando outros grupos ali para colocar dentro desse pacote aí de nova modalidade de gestão de benefícios. Vit, para encerrarmos, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a pesquisa, sobre os insights da pesquisa do Guia de Benefícios, né? Na segunda edição que vocês fizeram. Quais são os principais insights sobre esse tema? Legal. Bom, o Guia Nacional de Benefícios é uma pesquisa que a gente realizou com milhares de empresas do Brasil inteiro e a nossa grande missão era perguntar como é a cesta de benefícios das empresas do Brasil e criar um documento que fosse inteligente, que desse insights para as pessoas, para que as empresas pudessem revisar suas próprias cestas e entender, estou defasado em termos de valores, em termos de oferta e de quantidade, qualidade de benefícios. Então essa é a grande proposta do guia. Um panorama a nível nacional que te permite comparar o que você faz com um benchmark de mercado. Para mim, esse material ele tem um grande diferencial, que é, provavelmente, sim, pela primeira vez, ou a gente viu isso muito poucas vezes, profissionais de RH trabalhando em conjunto com cientistas de dados para montar esses insights. Então essa não é uma pesquisa qualquer que a gente fez e é isso. Não, a gente coletou, tem um monte de jargão científico envolvendo isso para que a pessoa que está lendo esse documento tenha insights verdadeiramente valiosos para isso. E aí, em relação a isso, eu gostaria de comentar algumas coisas que a gente encontrou lá. Os queridinhos continuam os mesmos. Assistência médica, vale-refeição e vale-alimentação. Ponto. Isso é o que todo mundo oferece, muito também pressionado por questões de lei. Ia falar isso agora, queridinhos entre aspas, né? É o que precisa ser feito, não tem muita conversa, né? E aqui a gente até tem um insight, porque no ano passado a gente também já tinha feito esse guia e nada mudou nesse pódio aqui, continua a mesma coisa. Então aqui eu acho que tem um insight valioso que é, a gente ainda está seguindo muito básico, o obrigatório, e tem uma oportunidade, um bom momento, um timing de inovação. Porque quem fizer a inovação agora, quem pensar em mais benefícios além desses 3, né? Mesmo o benefício flexível, mas não só isso. A gente vê uma redução da adoção do auxílio home office. Será que não é um momento de reduzir ou é um momento de estimular esse valor? A gente vê outros benefícios interessantes, como descontos em academias, descontos em sessão de terapia, ainda não deslancharam. Então, o que eu quero dizer aqui não é puxar a sardinha para o benefício flexível, mas como mensagem, mostrar aos profissionais de RH que existe um mundo muito colorido para além do básico que pode colocar a sua empresa num patamar diferente. E esse ainda é um momento muito bom de fazer isso. Porque se você fizer isso agora, vai ser um diferencial competitivo. Ia falar isso agora. Se você esperar mais 1 ano, 2, 3 anos para pensar nisso... Básico. Vai virar básico e você vai ter problemas porque você vai ter que correr atrás do prejuízo, não para se diferenciar, para fazer o normal. Então aqui eu acho que tem um insight interessante nisso. E aí eu acho que outro insight legal para a gente trazer à mesa é a questão do auxílio home office, uma queda. Eu acho que com aí o término, a pandemia indo amenizando, chegando ao seu fim, a gente voltando para o escritório, muitas empresas adotando modelo híbrido de trabalho, a gente vê então uma migração de um valor de home office para outras coisas ou encerramento dessa política. Aqui o insight é muito encontrar o timing do benefício e às vezes encontrar uma solução justamente que dê autonomia para a pessoa. Eu vou trabalhar mais de casa, eu aloco o dinheiro em casa, mas quem vai vir mais para o escritório aloca isso no mobilidade, que vai poder pagar um estacionamento, andar de Uber, alguma coisa assim. Então tem umas nuances aí que tem que ficar atento. E o meu último grande insight do guia de benefícios é o crescimento dos benefícios flexíveis, né? Na base que a gente usou, com milhares de empresas, é o benefício que mais cresceu
rompe a barreira aí dos 30%, 40% de adoção, algum nível de flexibilidade nessas organizações. Então, não é tudo flexível ainda, mas as empresas já estão enxergando valor nesse aspecto. Então, tem muito mais insight. A verdade é essa, a gente precisa de um novo episódio aqui só para falar de guia, porque é um material de 80 páginas. Mas a verdade é que se você quiser aproveitar esse material, baixar ele agora enquanto você assiste esse episódio, a gente vai colocar isso na descrição do vídeo. Você pode ter o conteúdo completo aí na sua mão em 2 minutos. Um QR Code também na tela, para quem, né, preferir aí, também para ficar mais fácil. Me corrija se eu estiver muito errada, mas se eu não me engano, no guia, ele trouxe pra gente um investimento ainda muito baixo na parte de aprendizagem, usar isso para cultura, para aprendizado, desenvolvimento ainda, não tem? Isso é verdade. E a nossa leitura em relação a isso é um pouco complexa, mas existem alguns aspectos. Do lado de cultura, a gente tem uma lei que rege o Vale Cultura e ele é uma lei muito restrita. O Vale Cultura em si é um valor limitado a R$50. Não pode ser 51 centavos, não pode ser 49,99. É limitado? Eu não sabia. O Vale Cultura, como concebido pelo governo, é R$50 e tem uma restrição de uso. Então isso ele inibe muito a sua adoção. Mas a gente precisa olhar para as alternativas, que é o que você começa a comentar sobre educação. Por exemplo, a Swile tem o Vale Educação, o Auxílio Educação, que ele é muito similar à cultura, porque essas duas coisas andam juntas. Então a gente permite que, por exemplo, com o Auxílio Educação, você possa usar isso nas livrarias. E então é muito similar ao Vale Cultura. Entendi. Você possa até mesmo assinar serviços de streaming com seu Auxílio Educação. Então a gente aproxima a educação de cultura, mas sem todas essas restrições, a gente permite muito mais liberdade. Esse é um dos fatores. E o segundo fator é ainda o baixo nível de investimento geral do Brasil em desenvolvimento de pessoas. Treinamentos em company e tudo mais. Então a gente vê isso ainda um reflexo do que é oferecido como benefício. Então tem alguns aspectos aí. Esse é um assunto bem delicado, mas provavelmente é onde as empresas ainda podem se alavancar, né? A gente diz, valoriza a sua carreira, né? Eu vou ajudar você a crescer aqui. Então, a gente pode fazer um reforço dessa mensagem agora e mostrar, não, mas porque a gente tem um benefício de educação, de fato. Eu perguntei isso exatamente porque a gente, como RH, muitas vezes tem práticas desintegradas, né? A gente não integra os nossos produtos. Então, a gente às vezes está ali com muita dificuldade de trabalhar a parte de desenvolvimento, de aprendizagem, de aquisição de novas habilidades. A gente pode juntar isso, né, com a área de benefícios e entender como a gente pode reforçar essa mensagem, seja de cultura ou de desenvolvimento. Então, a gente pode integrar esses 2 produtos e se mostrar um RH muito mais fluido também, né? E te dá a liberdade de entender os programas que você quer criar. A gente tem um caso de um cliente que queria adotar uma solução de estímulo a desenvolvimento e tudo mais, mas tinha muito medo da iniciativa dar errado, ter se comprometido com o valor mensal aos colaboradores, e a verdade é, uma vez que você dá, é difícil de tirar. Então ele estava com medo de fazer isso porque não tinha segurança. A gente conversou com ele, mostrou, mas vamos para um saldo flexível? Vamos começar a alocar isso em educação primeiro, ver a adoção das pessoas. E se você vê que as pessoas não estão usando isso para o seu curso de inglês, seu MBA, um curso online, alguma coisa assim, você flexibiliza esse valor e permite que eles aloquem mais em refeição ou coloquem em alguma outra carteira que vai ser mais útil para ele. Então você não precisa tirar o valor fora, mas você também não perde um programa adicional que você está criando para as pessoas. Então tem alguns jeitos também de fazer essa dinâmica e testar se funciona. Muito bom. Querido, quero deixar um presente para você, que é a nossa canequinha do RH Cast, onde diz que você com certeza já impactou a história de alguém. É para tomar café nela, hein? A Swile tem canequinha? Porque tem tudo, né? Mochila, blusa, boné. Tem caneca? A gente tem caneca, mas a verdade é que... Você não toma nela. Eu me sinto agora, minhas necessidades individuais mais atendidas, me diferenciando aqui. Então todo mundo tem caneca da Swile e agora eu tenho caneca do RH Cast. Isso também tá uma questão mais filosófica de inspirar as pessoas agora que é papai, né? Então você pode usar nesse sentido. Querido, obrigada. Deixe sua rede social para quem quiser continuar falando com você. Bom, se você quiser conversar comigo, o melhor canal com certeza é o LinkedIn, Felipe Witt. E se você quiser conhecer mais a Swile, você pode procurar por Swile Brasil no LinkedIn ou Swile BR no Instagram. Vejo vocês lá. Muito bom, novamente. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.